Você conhece a história de São José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus? Sabe da sua importância? Conheça um pouco mais aqui e agora. A devoção a São José, juntamente com a devoção a Maria, mãe de Jesus, é uma das devoções mais queridas do povo católico no mundo e também do povo brasileiro. Conheçamos um pouco a história de São José, sobretudo representado nesta imagem. São José é visto com um cajado na mão e também muitas vezes com um lírio, um ramo de lírios na outra. A tradição apócrifa, que não é uma tradição registrada na Bíblia, diz que alguns jovens descendentes do rei Davi foram reunidos pelo sumo sacerdote para ver qual deles se casaria com Maria. E aquele que o cajado florisse seria escolhido por Deus, então, para ser o esposo da Virgem Maria. Consta, nesta tradição, que o cajado de José floriu. Deu, assim, lírios, que simbolizam também a sua pureza. Porém, a figura de São José é muito melhor compreendida se nós formos aos Evangelhos, porque ali sim nós conhecemos a essência da vida de São José. E os Evangelhos começam chamando José de justo, que na linguagem bíblica significa santo, aquele que detém todas as virtudes possíveis para um ser humano. Sabemos pelos Evangelhos que uma jovem de Nazaré, chamada Maria, foi escolhida por Deus para gerar o Salvador, isto por obra do Espírito Santo. Jovem esta que era comprometida em casamento com José. Estava noiva dele. Portanto, em 3 momentos, nós vemos a atuação de São José, que se torna muito importante e que são relatadas sobretudo no Evangelho de Lucas. Após o anúncio do anjo a Maria, e quando ele compreendeu que ela estava grávida, nós sabemos que ele resolveu abandonar Maria porque não compreendeu o que nela acontecia. Mas, na sequência, um anjo, em sonho, explica a ele o mistério da encarnação e ele então decide tomar Maria e logo em seguida o menino como sendo o seu próprio filho. Ele se torna então protagonista, juntamente com Maria, de alguns fatos importantes relacionados à vinda do Messias, do Salvador do mundo, Jesus. Primeiramente, o nascimento do menino Jesus, que vai acontecer em Belém, da Judéia, onde havia um recenseamento. Os descendentes da família de Davi deveriam recensear-se nessa cidade, e foi o que aconteceu então. José, sendo da família de Davi, vai até Belém com sua esposa Maria, e ali acontece justamente o nascimento da criança numa gruta, como nós conhecemos. Há um momento importante também na vida de Jesus, Maria e José, que é o momento da apresentação do pequeno Jesus no templo, e isso se deu aos 40 dias depois de nascido. Era obrigatório que os pais apresentassem a criança e logo em seguida então ele receberia o nome, uma espécie de batismo hoje em dia. É o momento também da circuncisão do menino Jesus. Ele é apresentado no templo e recebe então aí sim o nome de Jesus. Quem dá o nome à criança é exatamente José, descendente de Davi. Também há um fato dramático na vida de Jesus menino, que é a fuga para o Egito. José, juntamente com Maria, são avisados, no caso José é avisado em sonho, para tomar Maria e levar o menino para o Egito, onde permanecem por um tempo, até a morte de Herodes, que queria matar o menino. E temos ainda um momento dramático também em que São José participa, que é o momento em que Jesus se deixa ficar no templo. Maria e José, que estavam indo ao templo de Jerusalém, ao retornarem percebem que Jesus não estava na caravana com eles, voltam e somente depois de 3 dias é que encontram o menino Jesus ensinando, isso aos 12 anos, ensinando no templo entre os doutores. Não tem palavras registradas na Bíblia de São José, mas sua mãe diz: olha, teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Maria aí se refere a José então como sendo o pai de Jesus, e nós sabemos que segundo a lei e segundo a visão humana, realmente muitos achavam que Jesus era filho de José.
Mateus, no seu evangelho, vai apontar a importância de São José como membro da família de Jesus, ao mesmo tempo que aponta a sua profissão. Está lá no capítulo 13, versículo 55. As pessoas então ficaram curiosas com o que Jesus fazia em Nazaré e perguntaram, abre aspas, não é o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos, parentes, Tiago, José, Judas e Simão? Fecha aspas. Embora tenha sido citado neste momento, durante a vida pública de Jesus, os evangelhos não mais citam a sua presença. E nós sabemos que também, aos pés da cruz, ao morrer, Jesus confia Maria ao discípulo João, o que se supõe que Maria, neste momento, já era viúva. Não seria justo, não seria razoável que Jesus confiasse sua mãe ao discípulo, que é um estranho, se ela fosse ainda casada com José. Portanto, se supõe que Maria, neste caso, era viúva, e não se sabe exatamente quando morreu São José. São José é conhecido também, isto na tradição popular, baseado em evidências bíblicas, como o santo do silêncio e da humildade, pelo fato exatamente de não haver nenhuma palavra sequer relatada nos evangelhos que tenha saído de sua boca. Os papas e São José. Vamos citar apenas 4 deles que tiveram realmente importância para dar a conhecer São José na sua plenitude. O Papa Sisto V, lá no final do século XV, ele fixou a data da festa de São José no dia 19 de março. Então, a importância dele foi fixar uma data para uma festa para o esposo de Maria. Logo em seguida, Pio IX, lá no final do século XIX, no ano de 1870, declara São José como padroeiro da Igreja Católica no mundo todo. Lembrando que esse mesmo Papa, no ano de 1854, havia proclamado Nossa Senhora como a Imaculada, proclamando assim o dogma de que ela havia sido concebida sem a mancha do pecado original. Pio XII, no dia 1º de maio de 1955, vai decretar para toda a Igreja uma festa litúrgica de São José como operário. Festa esta que passa a ser celebrada a partir deste ano, todo dia 1º de maio. O Papa Francisco, seguindo o desejo de Bento XVI, acrescenta, em 2013, o nome de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, nas orações eucarísticas, rezadas após a consagração durante a Santa Missa. Os cristãos, juntamente com a devoção à Mãe de Jesus, passam para toda a história como também pessoas que honram e veneram São José como uma pessoa importante. É importante ressaltar aqui o papel que os cristãos dão a ele como chefe de família, como pai, protetor de Nossa Senhora e também de São José, ainda um trabalhador que trabalhava para o sustento de sua família. Para além de todas as devoções clássicas e até litúrgicas, existem as devoções populares ligadas à figura de São José. Uma delas, bem recente, nos vem através do Papa Francisco. Ele tem uma estátua de São José sobre a escrivaninha da sua casa em Santa Marta. Esta imagem e a devoção por aquilo que ela representa teve uma imprevista popularidade quando, alguns anos atrás, o próprio Papa falou disso durante o Encontro Mundial das Famílias em Manila, capital das Filipinas. Ele disse no dia 16 de janeiro de 2015, abre aspas, amo muito São José, porque é um homem forte e silencioso. Na minha escrivaninha tem uma imagem de São José que dorme, e quando tenho um problema, uma dificuldade, escrevo um bilhetinho e coloco debaixo de São José, para que o sonhe. Este gesto significa, reza por este problema, São José. Fecha aspas. Portanto, todo cristão, conhecedor da palavra de Deus, conhecedor da pessoa de Jesus e da sua importância como Salvador, que conheça também a Virgem Maria e o seu papel na salvação, deveria conhecer um pouquinho mais de São José e respeitá-lo, venerá-lo como aquele que protegeu a Sagrada Família,
como aquele que sustentou Jesus e Maria, como aquele que dirigiu muitos dos seus afazeres, do seu coração todo, para proteger e cuidar de Jesus e também da sua esposa Maria. Dentre tantas orações belas que temos para São José, escolhemos esta, que consideramos muito importante. Assim como temos o Lembrai-vos, ó Virgem Maria, vamos rezar agora a oração Lembrai-vos, São José. Lembrai-vos, São José, puríssimo esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção e implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Ó, não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as acolher piedosamente. Amém.